Vídeo 27, letra D. Doutrina. Átomo. Tradução do Alcorão é alterada para fazê-lo parecer milagrosamente científico e profético. Muçulmanos são levados a acreditar que o Alcorão é um livro escrito por Alá, perfeito e eterno. Não existe erro algum no Alcorão, afinal, Alá é perfeito. Só que não. O Alcorão está cheio de erros. Bastaria apenas um erro para fazer essa crença ruir. Existem dezenas de erros. Nós tratamos de erros de diversas naturezas, históricos, científicos, lógicos, numéricos, nos artigos. Erros históricos e anacronismos do Alcorão provam que ele é humano e não divino, vídeo 22, e em erros internos e numéricos e científicos no Alcorão e nas tradições de Maomé, ou seja, o Islã é mais furado que queijo suíço, vídeo 23. Neste artigo, iremos tratar de algo um pouco mais sério, a aplicação do conceito de taquia no próprio Alcorão. Taquia é uma mentira sagrada. É permitido mentir se a mentira ajuda a propagação do islamismo. Clérigos, sheiks, imãs praticam taquia a rodo, notadamente nos países onde o islamismo seja minoritário, como na Europa e nas Américas. Existe um artigo sobre taquia, veja na descrição do vídeo. Mas quando em árabe, eles falam a verdade, o que apenas reforça a máxima: para se conhecer o verdadeiro Islã, é preciso ler e ouvir o que está escrito e o que é dito por muçulmanos para muçulmanos. Por exemplo, veja o que o famoso pregador Sheikh Wassim Youssef disse. Abre aspas. Os estudiosos muçulmanos escondem 90% das informações secretas, fatos e desastres nas fontes e livros muçulmanos para manter os muçulmanos normais analfabetos e ignorantes sobre o verdadeiro Islã. Por quê? Para manter o Islã vivo, fecha aspas. Muçulmanos que promovem a dawa, ou seja, o proselitismo, a pregação, usam de todo artifício para tentar convencer os outros a entrarem na seita islâmica e vale tudo, até mesmo distorcer a história islâmica. Por exemplo, eles dizem que Maomé foi um feminista, apesar dele aceitar mulher como presente e estuprar e manter um harém. Eles dizem que Maomé era contra a escravidão, apesar dele ter possuído diversos escravos e ter negociado escravos, mulheres e crianças, em troca de armas. Eles dizem que Maomé foi uma pessoa honesta, apesar dele ter assaltado caravanas e ter roubado os bens das diversas tribos, árabes ou judias, que podiam ser alcançadas por camelo a partir de Medina. Eles dizem que Maomé foi tolerante, apesar dele ter mandado matar todos aqueles que o criticaram e ter destruído todos os símbolos religiosos dos outros. E claro, existem os apregoados milagres científicos do Alcorão. Um destes alegados milagres é: o Alcorão mencionou o átomo 12 séculos antes da sua concepção científica. Vejamos como este exercício de desonestidade ocorre. A ideia básica de que a matéria é composta de minúsculas partículas indivisíveis é muito antiga, aparecendo em muitas culturas antigas, como na Grécia e Índia. Essa ideia antiga baseava-se no raciocínio filosófico ao invés do raciocínio científico. A palavra átomo é derivada da palavra grega atomos, que significa imutável. De especulação filosófica, o conceito foi revivido, desta vez cientificamente, em 1805 pelo químico britânico John Dalton. Agora veja, Ibn Kathir, que nasceu em 1300 e morreu em 1373, século XIV, um dos mais importantes exegetas muçulmanos, algo comparável a Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino no cristianismo, comparação essa feita com o único intuito de ressaltar a sua importância e influência no islamismo. Ibn Kathir apresenta o verso do Alcorão, verso 16:61, como: nem você pratica nenhum ato, nem recita qualquer parte do Alcorão, nem pratica nenhum ato, mas somos testemunhas disso quando faz. E nada está ocultado ou oculto do seu Senhor, tanto quanto o peso de uma partícula de pó na terra ou no céu. Não o que é menos do que isso ou o que é maior do que isso, mas está escrito em um registro claro. A desonestidade se encontra na tradução da palavra darra ou darratan. Durante os séculos, ela significou pó ou partícula de pó. Em algumas vezes, formiga, apesar da palavra usada para designar formiga no árabe moderno seja diferente, é namlo. Passam-se os séculos e os europeus trazem o milho das Américas para o mundo. Quando o milho chegou aos árabes? No século XVI, século XVII? Que seja. O fato é que a palavra darratan, passou a tomar um novo significado, milho, modernamente acompanhada pela palavra hubub. E eis que chega o século XIX e XX com a definição do átomo. E eis que a palavra darra ganha mais um significado,
átomo, como testificado no dicionário árabe Hans Ver, página 262. Darra, átomo, partícula, cisco, mote, em conjunto com outras palavras, o peso de uma partícula de pó, uma pequena quantidade, um pouquinho, uma pequena quantidade, algo mínimo, uma pequena dúvida. Ou seja, darra, darratan, significa realmente uma palavra que é utilizada para indicar algo muito pequeno. Não é à toa que os árabes adotaram para significar átomo no século XX. O que isso significa então? Até o século XVI, o Alcorão se referia a pó. E que depois disso surgiu o milagre do Alcorão mencionar o milho. E a partir do século XX, o milagre é o Alcorão mencionar o átomo. Que novo significado a palavra darra irá ter no futuro para se constituir em um novo milagre do Alcorão? Como exemplo, vejamos duas traduções do Alcorão para o português. A primeira feita pelo professor Mansur Shalita na década de 1950, usando o peso de uma formiga. A segunda, pelo professor Helmi Nasri, e publicada em 2004, usando o peso de um átomo. Veja bem como, num período de 50 anos, o significado foi alterado. Este é um milagre! O Alcorão é tão profético, não é verdade? Deve ser dito que o mesmo fenômeno acontece nas suratas 4:40, do capítulo 34, versículo 3, 34, versículo 22, capítulo 99, versículo 7 e capítulo 99, versículo 8, com a versão mais antiga se referindo à formiga e a versão mais recente se referindo a átomo. Como eu disse antes, o islamismo é uma mentira envolta em falsidade dentro de uma mitologia. E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.